Bom, essa questão 13 aqui é para você ter uma noção de dependência ou independência entre os vetores. E aí eu coloquei aí algumas letrinhas para a gente pensar, tá? Então, vamos lá. Dois vetores V1 e V2 são ditos linearmente independentes, ou LI, se a única solução da equação A vezes V1 mais B vezes V2 V2 for igual ao vetor nulo, acontecer quando A igual a B igual a zero, tá? Para para um conjunto universal aí de A e B reais. Esses mesmos vetores são LD, ou linearmente dependentes, se não forem LI. Tá? Então, vamos lá. O que é o conceito de LD e LI? Se eu tenho dois vetores que são paralelos, tá? Então, imagina que esse vetor aqui é o 3, 0, e esse vetor aqui é 1, 0. Tá? Eles são paralelos. Esse aqui é o vetor U, esse aqui é o vetor V. Eu consigo fazer aqui 3 vezes U é igual a V, consequentemente 3U mais menos 1 vezes V é igual a zero. Ou seja, eu consegui chegar no vetor nulo quando o A for 3 e quando o B for menos 1. Tá? Então, nesse caso, a gente tem uma relação de vetores linearmente dependentes. Ou seja, eu consigo chegar em um a partir do outro. Isso no plano. Tá? Quando a gente tem no 3D, você vai ter que... É a mesma coisa. Então, imagina que eu tenho três forças ali, né? A força F1, mais a força F2, mais a força F3. E essas forças estão aplicadas no corpo, no espaço, e deixam o vetor parado, tá? Isso quer dizer que esses três vetores são linearmente dependentes, tá? Eu tenho que... Aqui eu tenho o A igual a 1, B igual a 1, C igual a 1, e eu consigo chegar no vetor nulo, tudo bem? Isso no caso do 3D. Mas vamos voltar para o 2D. No caso do 2D, se eu tenho um vetor para cá e um outro vetor para cá, vamos supor que esse aqui seja 1, 0, esse aqui seja 1, 1, melhor, vamos colocar aqui 3, 0, tá? Só porque está maior um pouquinho aqui. Eu vou ter então que esses vetores, eles não são paralelos, tá? Um está para cá e o outro está meio tortinho aqui. Logo, existe um ângulo entre eles, θ, que não é zero, né? E aí eu tenho que, para a soma deles, ou para o múltiplo deles ser zero, então imagina lá que eu tenho que A vezes 1, 1, mais B vezes 3, 0. Para isso aqui ser zero, eu vou ter então que A mais 3B 0 igual a zero. Ou seja, eu vou ter que A mais 3B e A é igual a zero. Aqui é o zero nulo, né? Que é a mesma coisa do zero. Ou seja, eu teria então que o A tem que ser zero e o A mais 3B tem que ser zero também. Só que como o A já é zero, 3B tem que ser zero, logo B é zero. Ou seja, A é igual a B, que é igual a zero. Logo, quando você tem essa situação aqui, você tem uma relação de vetores linearmente independentes, tá? E, consequentemente, a partir de um vetor você não chega no outro no plano, e no espaço você teria forças no corpo aplicadas que não se cancelariam uma com a outra, tá? Mais ou menos esses conceitos, tá? Vocês vão aprender isso com mais calma em álgebra linear, com mais detalhes também, mas aqui é só para a gente já dar uma introdução e fazer algum exercício mais diferente dos exercícios habituais que tem por aí. Então vamos lá. Letra A. Letra A é bem simplesinha, tá? Aborda mais ou menos isso que a gente viu. Diz o seguinte, ó. O produto interno de dois vetores ser zero implica que os vetores são LI. Obviamente a gente está pensando isso do plano, tá? Ou em qualquer lugar, mas vamos lá. Se a gente tem que U vezes V é igual a zero, a gente tem então que U é perpendicular a V, tá? E aí, como a gente viu, existe um certo ângulo aqui entre eles, né? U e V. E aí, para você ter que U o número A vezes U mais o número B vezes V igual a zero, não tem outro jeito a não ser do A igual a B igual a zero. Portanto, U e V são LI. Tá? Eles formam uma base, no caso do plano. É como se fosse o vetor 1, 0 e 0, 1, né? Que são os vetores unitários do eixo X e do eixo Y. Só que a letra B, desculpa, a letra A tem uma outra pergunta que é o seguinte, ó. Se dois vetores são LI, o produto interno é nulo? Não. Tá? Então, aqui é sim e aqui é não. Por quê? Porque eu posso ter
dois vetores que não necessariamente são perpendiculares, tá? Eu posso ter dois vetores que têm uma angulação entre si, e essa angulação pode ser θ. Então, quando eu faço U vezes V, isso aqui é módulo de U, módulo de V, vezes cosseno do ângulo θ. E se esse ângulo θ não for 90, isso aqui não vai ser zero, tá? Então, isso aqui é diferente de zero. Logo, eu não posso afirmar que o produto interno é zero. Então, a letra A está feita. A letra B, vamos ver o que diz o seguinte aí. Ó. Letra B. Mostre que três vetores quaisquer do plano serão sempre linearmente dependentes, isto é, haverá A, B e C não nulos tais que A vezes V1 mais B vezes V2 mais C vezes V3 igual a zero. Isso é a mesma coisa da gente mostrar que A vezes V1 mais B vezes V2 é igual a menos C vezes V3. E se eu dividir tudo por menos C, eu vou ter então que A sobre menos C, V1, esses V são vetores, tá? Mais B sobre menos C, V2, é igual a V3. Ou seja, eu teria então que um vetor V1 vezes um certo número A, mais um vetor V2 vezes o número B, isso me dá um vetor V3. Ou seja, eu mostrar que três vetores no plano são linearmente dependentes, é a mesma coisa de eu dizer que dois vetores, ou a partir de dois vetores, eu consigo formar qualquer outro vetor V3. Tá? O que faz sentido, né? Porque se você tem o eixo x, o eixo y, a partir do vetor 0, 1 e do vetor 1, 0, ao contrário disso, você consegue chegar em qualquer outro vetor, né? Tipo, o vetor 2, 3, isso aqui vai ser igual a 2 vezes 1, 0, mais 3 vezes 0, 1. Tá? Então, a gente vai ter que mostrar isso. E aí, a partir disso, a questão virou uma questão de sistemas. Tá? Então, eu vou ter lá que um A vezes U mais um B vezes V é igual a um certo W, vetor W. Então, A vezes o x, o y, mais b vezes vx, vy. Isso aqui tudo tem que ser igual a um wx, wy. Tá? Aí eu vou ter então um sisteminha, né? Eu vou ter no eixo x que isso aqui tem que ser igual, ou seja, a, o x, mais b, vx é igual a wx, e que a, o y, mais b, vy é igual a um wy. Consequentemente, eu tenho que achar o valor de A e B, tá? E é um sistema. Eu vou supor que o A é diferente de zero, tá? E aí eu vou dividir tudo por A. Consequentemente, eu vou ter que... eu vou dividir tudo por o x, tá? Então eu vou ter que A mais B vx, ou melhor, vou supor aqui que o x é diferente de zero, tá? B vezes o x sobre vx é igual a wx sobre o x, e que aí na equação de baixo eu vou dividir por o y, então eu vou falar que o y também é diferente de zero. Então A mais B, aqui eu vou colocar vy sobre o y é igual a wy sobre o y. Eu vou subtrair um do outro. Na hora que eu faço a subtração, eu vou ter então que B, que multiplica vx sobre o x, menos vy sobre o y, é igual a wx sobre o x, menos wy sobre o y. E, portanto, o valor de B vai ser igual a wx sobre o x, menos wy sobre o y, sobre... E aqui eu vou ter, então, que vx sobre o x, menos vy sobre o y, tá? E aqui vale a discussão. Se o wx e o wy for zero, tá? O meu b é zero, ou seja, o meu b seria zero. Isso acontece
se eu estou, a partir dessa equação aqui, ó, falando que o meu V3 é zero, e aí eu caio nessa equação daqui, tá? Agora, se o meu V3 não for zero, se o meu vetor W não for zero, quer dizer que esse valor de B é diferente de zero, mas ele é um valor único. E aí tem uma outra parte da discussão, que é esse denominador aqui, ó. Esse denominador, ele vai ser diferente de zero, vou chamar aqui de D, que é Vx sobre o x menos Vy sobre o y. Isso aqui é diferente de zero se o vetor V e o vetor U não for paralelo um para o outro, né? Então, se U não for paralelo a V. E aí, e se eles forem paralelos? Se eles forem paralelos, quer dizer que eles já são linearmente dependentes, tá? Então, a gente teria que só esse trechinho aqui já é LD, tá? Então, esse trecho todo com certeza seria LD. Então, essa é a discussão aqui, tá? Então, já foi feita a letra B. É uma questão de sistemas. Se fizer com número fica mais fácil, depois você tenta fazer com número aí. Letra C diz o seguinte. Mostra que dois vetores V1 e V2 pertencentes ao plano são linearmente dependentes, então qualquer vetor V3 pode ser escrito como uma soma ou uma combinação linear desses vetores V1 e V2. É basicamente a mesma questão aqui que a gente resolveu, tá? Eu vou pular a letra C. E eu vou para a letra D. Um corpo no espaço está sujeito a apenas três forças, F1, F2 e F3. Desculpa. Um corpo no espaço sujeito a apenas três forças, F1, F2 e F3, com vetores F1, F2 e F3 linearmente independentes, pode ficar parado? Essa é uma pergunta interessante, porque se você, para o vetor ficar parado, você tem que ter F1 mais F2 mais F3 igual a zero, tá? Mas como os vetores são linearmente dependentes, você sabe que A vezes F1 mais B vezes F2 mais C vezes F3 só vai ser zero se A é igual a B, que é igual a C, que é igual a zero. Então, a única condição para que essa soma aqui for zero, ou for um vetor nulo, né, só vai acontecer quando os parâmetros aqui forem zeros. Logo, se A é igual a B, que é igual a C, que é igual a 1, que é o caso aqui de cima, isso aqui nunca vai ser zero, tá? Porque a solução única, caso eles forem ali, é quando o A, B e C for zero. Então, esse corpo nunca vai ficar parado. Agora, a letra E é interessante. A letra E diz o seguinte, ó. Um corpo cujo movimento está limitado a um plano, então imagina que você tem um plano lá, e você tem um corpinho que está parado, só pode se movimentar nesse plano. Sujeito a duas forças, F1 e F2, linearmente independentes, tá? Então, você tem uma força F1 aqui, uma força F2 para cá. Pode permanecer parado? Mesma coisa, como eles são LI, nunca o valor de F1 mais F2 vai ser zero se essas forças não forem paralelas, tá? Logo, como essas forças são linearmente dependentes, elas não são paralelas, logo esse corpo não vai estar em equilíbrio nunca, tá? Então, é uma questão bem interessante para a gente começar a lidar com pensamentos de linearmente dependentes e independentes e tentar ter uma aplicação prática em exercícios de dinâmica, tá? Mas, de novo, vocês vão ver isso com mais calma em cursos de álgebra linear. Mas se vocês estiverem curiosos aí, vale a pena dar uma pesquisada no Google e ler mais sobre isso, tá? De uma forma mais formal. Então, é esse o exercício, espero que vocês tenham gostado e vejo vocês nas próximas questões. Até mais!